Boa noite. Estamos aqui numa terça-feira, no dia 29 de agosto, para mais uma live nossa. E conforme anunciamos, conforme nós colocamos aí em divulgação, deixa eu arrumar o microfone aqui, peço permissão. Aí, agora vai ficar legal. Hoje nós iremos falar sobre tempos e estações, as etapas da liberdade. Então, conforme vocês vão entrando aí, eu quero cumprimentar. É uma felicidade no meu coração de poder estar aqui sempre, E com essa presença aqui, eu acredito que a gente tem conseguido diminuir a insatisfação vital do ser humano em busca da eternidade, sabe? E agora a gente vai ter uma live aqui onde eu quero expressar um conhecimento ou uma percepção. Deixa eu avisar aqui o pessoal do grupo que eu estou online. E se você não está no grupo, olá Bruno, tudo bem? Boa noite. Entra lá no grupo onde eu divulgo minhas agendas. Estou avisando aqui agora que eu estou online. E sejam muito bem-vindos a vocês que estão chegando agora, Sejam muito bem-vindos. E a todos vocês que ainda não me conhecem bem, eu já tinha um costume de fazer as lives aqui, retornei, estava viajando, Deu uma paradinha, mas retornei e agora a gente vai prosseguir. Já estamos aqui em sequência, eu acho que é a quarta live. E hoje eu quero falar sobre essas estações que nós vivemos, que elas são percebidas com a maturidade, E vocês já devem ter percebido aí que eu tenho falado muito sobre dor, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Olha a minha caneca que eu ganhei com uma foto minha. Olha lá, ó. 26/6/2021. Essa caneca. Vou até virar ela aqui para não ficar parecendo que eu quero mostrar a minha foto. Então, vamos lá? Vamos começar. Apesar da gente ter poucas pessoas aqui, é sempre assim. Vamos indo com a live, as pessoas vão entrando e vão mandando aí, vão compartilhando essa live com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês querem que estejam aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aqui, tá bom? Mandem aqui as perguntas. E vamos começar? Falando sobre tempos e estações, eu acredito que a grande sabedoria humana, ela acontece quando a gente consegue perceber os tempos, E os tempos, eles podem ser denominados como ciclos da nossa vida. E saber iniciar e encerrar ciclos é uma sabedoria. Eu acredito que nós somos seres que nos apegamos. E esse nosso apego sentimental, às vezes, não consegue fazer com que nós encerremos, novos ciclos ou ciclos antigos. E esse fato de você saber encerrar um ciclo é também o fato de você aprender a perceber as oportunidades que se abrem quando você tem coragem de findar uma etapa que ela deve ser findada. Logo então, falando sobre essas etapas que nós vivemos, é importante saber que nós somos um ser que somos finitos. E eu quero falar sobre essa finitude, mas antes disso, falando sobre esses períodos, lá em Eclesiastes, por exemplo, tem uma sabedoria que Salomão, ele fala a respeito de todos os tempos, Há tempo, ele começa falando que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derribar, há tempo de edificar. Porém, o grande segredo está no final. No final, quase que do capítulo ou dessa expressão dele, ele fala sobre a eternidade. Mas, primeiramente, falando sobre esses ciclos, na nossa fase de crescimento, nós temos arquétipos. E uma criança, por exemplo, ela está imersa em um arquétipo infantil. O adolescente está imerso em um arquétipo. E nós percebemos que tem pessoas que não conseguem fechar ou vivenciar esses arquétipos e acaba que elas repetem arquétipos que deveriam ser deixados tempos atrás. Há um exemplo. Você deve conhecer pessoas que são extremamente infantis. E
Existem pessoas que elas se delimitam e se denominam pessoas engraçadas, porque o fato dela fazer os outros sorrirem, ela acredita que ela é uma pessoa extremamente feliz. Porém, esse tipo de pessoa que acredita que fazer os outros sorrirem significa que ela é feliz, repara que na maioria das vezes são pessoas que o tempo inteiro estão criando apelidos, estão fazendo piadas, e elas produzem a gargalhada e o sorriso em troca do choro de alguém. E uma das etapas interessantes da nossa maturidade é quando a gente consegue perceber a imagem que você produz no outro. E isso aqui é primordial. Se você não consegue entender qual é a imagem que você desperta no outro, você acaba criando uma falsa imagem sobre si mesmo. E eu explico isso. O outro, ele é a nossa percepção que vai balizar a nossa existência, ou seja, é a partir do outro que eu consigo me entender. É impossível você conseguir se discernir estando isolado. Então, a sociedade, o meio, né, o ambiente, o convívio, ele nos revela muitas percepções para que a gente possa entender quem nós somos. E quando você está imerso em uma sociedade, quando você está imerso em uma amizade, em relacionamentos, você percebe que a sua presença, ela desperta no outro uma imagem. Então eu posso perguntar quem você vai me dizer que você é assim, feliz, mal-humorado, mal-humorada, enfim. Você vai me definindo a sua percepção própria. Agora eu posso perguntar para o seu melhor amigo, ou até mesmo para o seu arquirrival, ou uma pessoa que tem uma antipatia ao seu respeito, quem é você? Eu tenho certeza que a pessoa que tem uma antipatia ao seu respeito, ela te conhece muito pouco. Ou ela te conhece em uma configuração que não é favorável à interpretação real de quem você é. Eu particularmente sou apaixonado no ser humano. Eu não acredito que tenha ser humano que o tempo inteiro ele deve ser odiado ou as pessoas não se simpatizam com ele. Eu acredito que nós podemos ter uma percepção errada ou precoce de alguém. Mas se você conhece alguém no íntimo, você vai ver que no fundo, essas pessoas, elas, até mesmo as mal compreendidas, elas estão querendo alguma forma de compreensão, sabe? Mas às vezes também elas não conseguem expressar como que elas merecem ou como elas querem ter aquela expressão. Portanto, continuando, quando você percebe que o outro, ele te revela uma grande saída ou uma grande revelação sobre quem você é, você percebe que quando você se insere em ambientes, você consegue despertar algumas coisas. E isso é impressionante, porque quando nós, não estou falando de você se pautar na opinião alheia, mas eu estou falando de você perceber o que você desperta quando você acessa um ambiente. Você desperta inveja, você desperta ciúme, você desperta paz, você desperta conforto, você desperta lealdade. Então, tem pessoas que elas adentram o ambiente, elas conseguem despertar sentimentos que não são favoráveis à paz. Já tem outras pessoas que quando elas adentram o ambiente, a própria presença delas conduzem a uma tranquilidade. Então, quando eu estava dizendo que eu posso perguntar quem você é, mas também posso perguntar a uma pessoa que tem uma antipatia ao seu respeito, ela vai te definir de uma maneira que o seu amigo, por exemplo, vai definir totalmente o contrário. Então uma pessoa que gosta de você, ela vai conseguir te definir em uma qualidade que é favorável também a ela. E nós precisamos entender que em todas as relações que nós temos, nós despertamos alguma coisa. E entender o que o outro entende de mim é importante. Jesus Cristo, quando ele está discipulando os seus seguidores, ele pergunta, né, quem vocês dizem que eu sou? E ali tem a inclinação dos discípulos que dizem, uns dizem que você é o profeta, outros dizem que você é o Messias. Não, eu quero saber quem você diz que eu sou. Eu quero saber qual é a percepção que você tem de mim. E ali nós temos a declaração célere de Pedro, que ele diz que tu és o Cristo, o enviado, né, de Deus, e o Senhor olha para ele e diz, não foi carne que te revelaste, foi o Espírito, ou seja, ele está dizendo que Pedro percebe o Senhor não por uma percepção corpórea, ele percebe o Senhor na profundidade do seu eu.
E o nosso eu tem uma profundidade espiritual. O nosso eu verdadeiro, ele é espírito. E é a partir daqui que eu quero iniciar falando de tempos e estações. Porque o nosso corpo, ele obedece tempos. Como eu estava falando, o nosso crescimento, ele é muito bem datado. Então, a nossa própria alimentação, ela também obedece a esse crescimento. O leite materno, por exemplo, é o alimento mais favorável a um recém-nascido, obviamente. Quando ele cresce e ali ele já se desenvolve organicamente, o seu intestino também está um pouco mais evoluído, ele consegue ingerir novos alimentos para poder retirar os nutrientes daqueles alimentos de uma outra forma. Então, quando você entende que nesse crescimento você tem etapas em que você tem que deixar de alimentar com certos alimentos para começar a se alimentar com novos alimentos, você entende que o crescimento da vida, ele obedece também a escolhas, a ciclos que precisam começar e principalmente a ciclos que precisam ser terminados. E esses tempos que são instituídos em nossa vida, eles são tempos que eles também obedecem a um progresso de consciência. Então, conforme nós vamos envelhecendo, a nossa consciência ela vai se expandindo e se dilatando. Os nossos próprios circuitos neurais, eles vão se ampliando e vão ganhando mais complexidade, de modo que eles conseguem entender a vida de um modo mais complexo. Se você pega uma criança, por exemplo, e pergunta para ela o que é Deus, e você pede para ela desenhar Deus, o desenho que ela vai realizar ali é um desenho simples. Na maioria das vezes, ele é um desenho atrelado a um homem, atrelado a uma mulher, ele é atrelado a uma pessoa. Quando essa criança vai se desenvolvendo e chega à adolescência, você pede para ela desenhar e ela colocar em expressões artísticas o que é Deus, você vai ver que o desenho ele já muda. Ele pode ser atribuído a um efeito da natureza, ele pode ser atribuído a algum astro, a nuvens, enfim. E aí quando você chega na juventude e pergunta para o mesmo ser humano que é Deus, ele pode desenhar isto de uma maneira muito mais complexa, você vai ver que há a introdução de elementos abstratos. Por quê? Porque a percepção de Deus, ela vai se misturando, ela vai se ampliando de acordo com a experiência da vida que nós temos. E esta percepção que nós temos de Deus, essa percepção que nós temos da vida, ela obedece a um crescimento que nós temos interno, a um crescimento que nós temos de conseguir adquirir uma experiência de percepção. Logo, quando nós somos crianças, há tempo, por exemplo, de você aprender a utilizar o banheiro, há tempo de você aprender a se limpar, há tempo de você evoluir nas suas percepções e também até mesmo na sua coordenação motora. Só que chega um tempo, por exemplo, em que aquilo que era suportado com paciência para uma criança de 5 anos já não tem a mesma colocação, a mesma paciência para uma criança de 12 anos. Então aquilo que eu posso suportar como a atitude de uma criança de 5 é diferente do que eu posso suportar para uma criança de 12. E isso fala de tempos e estações. A nossa existência ela obedece a estações. Você percebe que a Terra, ao se movimentar, ela gera estações que promovem vida. E eu quero que você atente a esse ponto que eu vou começar a falar aqui, porque eu tenho certeza que vai ser de um acréscimo à sua alma. E se você tiver caneta, papel, anote isso. Talvez a pergunta que você esteja fazendo a respeito da sua vida, talvez a insatisfação que você esteja vivendo na sua vida, ela esteja te pedindo para que você se movimente. E eu explico isso. Toda insatisfação que nós temos, ela fala a respeito de uma zona de conforto que nós criamos. No meu livro, Fran, muito obrigado, Fran. Um beijo, viu? Um beijo mesmo. Você é muito carinhosa e não sei se você já chegou no Brasil, mas olha só que interessante. Repara que eu falo isso no meu livro Morte, uma meditação sobre a dor. Se você está sentado em uma posição aqui relaxada, eu estou aqui sentado de uma maneira incorreta. Com o tempo, a minha lombar, ela... Como diz na minha terra, você é muito sábio. Obrigado. Amém. É o Espírito Santo.
E aí você está sentado aqui de uma maneira desconfortável. Inclusive eu quero até pedir, depois quando você vier, ver se você pode trazer algo para mim daí. Porque eu preciso, eu esqueci no Canadá. Então se você está sentado de maneira desconfortável, aos poucos a sua lombar vai doer. Ao invés de você consertar a sua postura, o que a gente faz? A gente vira para o lado. A gente tenta se posicionar de uma maneira que a gente faz um malabarismo com a dor. Então existem movimentos que você pode fazer que eles vão sarar a sua dor. Mas são movimentos que você tem que ter uma consciência. E é impressionante isso, porque quando nós não temos essa consciência corporal, a gente vai tentando se adequar e a gente vai fazendo com que a dor ela não seja enfrentada, e sim ela seja mascarada e maquiada. Eu acho impressionante quando a gente ouve a história, por exemplo, de Davi, quando ele comete o adultério, que todos sabem, com Betseba, ele manda matar Urias, ele planeja o seu assassinato, e quando ele engravida Betseba e ele produz aquela maquiagem para esconder a falta de caráter que ele exerceu, repara que Deus ele não permite que Davi use a maquiagem. Deus ele provoca uma cirurgia no coração de Davi. E nós somos seres humanos que nós gostamos de maquiar a situação. A gente consegue atuar de uma maneira em que a gente fantasia o que nós estamos sentindo. Existe o bobo da corte, né, que era aquele que ia à presença do rei, e conta a história que ele não poderia aparecer triste, porque senão o rei o matava. Então ali ele cria aquela máscara com um sorriso o tempo inteiro para que o rei não soubesse o que passa no seu coração. E quando a gente entende que esses períodos que nós precisamos viver, essas estações que nós precisamos passar, você repara que a Terra, quando ela se movimenta no próprio eixo, preste bem atenção nisso que eu vou falar. Eu já ministrei isso um tempo atrás, mas eu não acredito que conseguiram extrair tudo que eu queria, porque foi muito denso o que eu estava falando sobre posicionamento. Está no YouTube, se você colocar Danilo Martins posicionamento. Repara que quando a Terra ela gira em torno do próprio eixo, ela gera um dia. Então, ela, através dessa rotação, nós temos a divisão de 24 horas, que são 24 tempos de 60 minutos. A cada hora nós temos 60 minutos, a cada minuto nós temos 60 segundos. Então, repara que um movimento em torno do próprio eixo, você tem a divisão de um dia. E quando a Terra completa um movimento em volta do Sol, ela tem a definição de um ano. Então, em uma rotação no próprio eixo, você tem a divisão de 24 períodos. Uma rotação em torno do Sol, você tem a divisão de 12 períodos. Onde eu quero chegar? Nós sabemos que na cultura ocidental, nós temos o zodíaco, né, que é muito crido por muitas pessoas, onde você tem 12 casas. Essas 12 casas do zodíaco, por exemplo, se a gente for trazer para a filosofia, são 12 níveis de elevação de consciência, onde você passa por cada casa. Lembra do Cavaleiro do Zodíaco? Quando tinha que passar por cada casa, enfrentando o chefe de cada casa, o guerreiro de cada casa. Eu não estou falando aqui que você deve acreditar na astrologia, eu estou trazendo esse tipo de conhecimento e extraindo o que a filosofia pode trazer dele. Então, esses 12 níveis que você alcança, repara que toda vez que você se movimenta, você passa por signos, ou seja, você passa por períodos. Então, a Terra, ao se movimentar, ela permite que nós tenhamos a oportunidade de nos organizar. E a partir do movimento que ela faz em torno do Sol, que é o centro, né, o eixo da nossa galáxia, ela dá a oportunidade de nós termos um ano, 12 períodos, 4 estações. Então, através do movimento da Terra, nós temos a oportunidade de ter vida. E é isso que eu quero falar, a sua vida. Talvez esse desconforto que você esteja sentindo, talvez esse incômodo da situação que você esteja passando, é só falta de movimento. Você precisa se movimentar. Falando do tempo, a cada segundo, a Terra ela anda no espaço 30 quilômetros. Então, se você pegar um segundo, a Terra ela já se movimentou 30 quilômetros.
quilômetros. Então a Terra anda no espaço 30 quilômetros por segundo. Então ela está andando em uma velocidade absurda. Como que a gente não percebe essa velocidade? Por causa da gravidade. A gravidade nos prende aqui, nos dá a sensação de que tudo está no seu devido lugar. Se nós tivéssemos uma retirada da gravidade, uma diminuição da força gravitacional, todos nós morreríamos, porque nós seríamos despedaçados, jogados para todos os lados. E onde eu quero chegar? Quando você se move e você se movimenta a um progresso, você divide estações na sua vida. Então, talvez você esteja num relacionamento que está repetindo estações. Talvez você esteja num relacionamento que ele não sai do inverno. Talvez você esteja numa relação profissional que ela não sai do inverno. Ela está congelada, ela está estagnada. Isso mostra que você não está se movendo. E o movimento que eu quero falar é o movimento a seu favor. É o movimento que você tem que olhar o que está te impulsionando. O que arde no seu coração? Quais são os seus planos? Quais são as suas metas? Agora, é muito fácil eu gerir um plano para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano. Mas eu não estou falando de planos curtos. Eu estou falando de um plano que fala da sua vida. Eu falo de um plano onde você une o tempo eterno ao seu tempo temporal. Porque é fácil as pessoas calcularem e colocarem sonhos e planos em um tempo terreno. Mas o tempo que absorve o homem é o tempo eterno. Por isso, tudo aquilo que você planejar em fazer, ele tem que ter um peso eterno. Eu ensinei isso ano passado inteiro. Tem uma discípula minha que ela escreveu uma carta para mim, inclusive está até aqui em cima, que ela disse que a oração que eu ensinei a ela de mais poder foi aquela que pede a Deus para que crave nos meus olhos a eternidade. Quando você crava a eternidade no seu olhar, repara que você interpreta esse tempo de uma maneira totalmente diferente. Porque a partir de então você coloca valor eterno em tudo que você faz. Seja um relacionamento que você inicie, ele tem um peso eterno. Seja a comida que você come, ela tem um peso eterno. Já diz a sabedoria oriental que se você... Essa sabedoria aqui, ó, cadê o livro? Aqui. Livro dos Mortos. Esse livro dos mortos aqui, o livro tibetano dos mortos, né, melhor dizendo, tem uma sabedoria aqui que ela diz: se você estiver concentrado, 100% concentrado, 100% concentrado em tudo que você estiver fazendo, aquilo ali abre uma fresta para a eternidade onde você tem a compreensão total da sua vida. Ou seja, quando você está, por exemplo, cortando a sua unha, se você está completamente focado e imerso em cortar a sua unha, aquele cortar da sua unha vai trazer ensinamentos eternos à sua vida que podem responder a maioria das suas dúvidas. O grande problema é que hoje nós estamos tão distraídos que nós não estamos imersos em uma atividade. Nós não estamos dentro daquilo que nós estamos realizando. É como se o nosso corpo agisse no automático e o nosso cérebro tem essa capacidade de produzir essa memória motora para que a gente faça no automático aquilo que a gente já tem um costume. E aí vem um acidente. Exatamente, as distrações. Só que a distração, você sabe o que é a distração, mãe? Eu aprendi sobre a distração quando eu comecei a estudar livros, né? Não falo para concurso. Para quem não sabe a minha trajetória no concurso, eu estudei 72 dias para o meu único concurso. E no meu curso que eu lecionei, eu falo sobre isso, sobre a atenção. A distração, ela é um flerte que você tem para você majorar ou mensurar o valor daquilo que você faz. Então, se você está aqui, ao exemplo, abraçando uma pessoa, e ao abraçar essa pessoa passa uma outra pessoa do outro lado da rua, do corredor, e você se distrai, aquela distração ali está provocando para você a compensação de valor. Está mostrando para você que aquele abraço para você ali não tem tanto valor quanto aquela pessoa ou aquela ocasião que passou perto de você. Porque quando você está focado naquilo que você faz, tudo que você faz se torna tudo que você é. É por isso que quando você lê a respeito da história de Leonardo da Vinci, por exemplo, as maiores obras de Leonardo da Vinci,
Saiba que elas não foram vendidas por preços astronômicos, não. Mona Lisa, acharam ela, na verdade, ele deu de presente e ela ganhou valor quando o rei da França, né, colocou a leilão, a amostra, depois ele leiloou. Mas o interessante é que Leonardo da Vinci, ele não pintava para vender. Ele pintava porque a pintura fazia parte do seu ser. E quando um ser ele está imerso naquilo que ele faz, ele está entusiasmado. A etimologia da palavra entusiasmo significa preenchido por Deus. Entoasmos, ou seja, aquele que está possuído por Deus. É diferente de uma pessoa que tem vontade. Repare que quando você tem vontade para fazer algo, a vontade ela vem e passa. É algo que se comunica com sua química. É algo que produz em você oxitocina, dopamina. É algo que gera em você uma euforia, mas que logo é esquecido. Agora, quando você está entusiasmado, ou seja, quando você está preenchido por Deus, aquilo que você faz tem um peso eterno. Quando você está entusiasmado, o sexo que você pratica é diferente. É por isso que quando você coloca a eternidade no sexo, por exemplo, o sexo é diferente. Quando você coloca a eternidade numa leitura, a leitura é diferente. E a eternidade, eu não estou falando aqui de céu, de destino. Eu estou falando daquilo que não passa. Eu estou falando daquilo que permanece. Eternidade é o que permanece. E o que permanece é a verdade. E tudo que você não esquece é o que se torna verdade dentro de você. Portanto, aquilo que está vivo dentro de você agora é literalmente aquilo que você não pode esquecer. O impressionante hoje, eu comecei a assistir uma série e eu sempre digo isso. Deus prepara a mensagem que eu vou trazer, as lives que eu vou trazer. Eu acredito que o evangelho é isso, ele é ortoprático. Sabe, enquanto transformaram o evangelho em uma ortodoxia, eu já entendo o evangelho como uma ortopraxia. Ele é prático, ele é vivo, ele é isso aqui. E quando eu comecei a assistir uma série na Netflix que chama Osmoses. Olha que impressionante. Olha a Paloma aí. Eu vi a Palominha... Que dia foi, Palominha? Sábado, né? Um beijo. Paloma não envelhece, né? E impressionante que nessa série tem uma neurocientista e também ela é engenheira. Ela faz engenharia computacional. E ela cria ali um modo dela resgatar o irmão dela que estava vegetando. E agora ela quer tentar resgatar a mãe dela. O impressionante é que a série se baseia em um algoritmo que eles criam. As pessoas engolem uma pílula que tem nanorobôs, que adentram nos circuitos neurais dela, que buscam todas as possibilidades de um match. Ou seja, esta nova tecnologia promete dar o encontro com a alma gêmea. E isso é absurdo, porque eles pegam todas as variáveis hormonais, neurológicas, RNA, DNA, para tentar achar esse amor. E eu não vou dar spoilers aqui da série, mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar que essa atenção, essa memória que a pessoa tem, produz nela possibilidades de encontro. E nós somos memória. Tudo que nós somos é memória. Eu estou falando para você aqui algo que está baseado naquilo que passou, naquilo que eu vivi. Então, se eu falo para você que hoje eu me queimei, você só vai conseguir perceber o que eu estou falando se você já se queimou. Então, a minha verdade se comunica com o seu passado. Então, quando eu falo que me queimei e doeu, você tendo a experiência do que é se queimar, você atribui isso ao seu passado e você diz, eu já me queimei. Então você se simpatiza com a minha dor. E aí assim você me entende. Então a comunicação humana, basicamente, ela é uma comunicação de passados. Agora, o que eu acho impressionante é que a fé consegue dar esse salto para o futuro. Quando a sua compreensão se esgota, aí nasce a sua fé. E a fé, ela se comunica com algo que você não consegue ver, mas que você ganha a certeza por aquilo que você tem dentro de você. O amor, ele produz isso. Ele dá essa tranquilidade, ele dá essa paz. É algo que você não explica. Porque se você conseguir explicar, se torna uma criação mental. É algo que você sente. Por isso, quando você consegue traduzir todas as suas atitudes na eternidade, você coloca
um peso eterno sobre aquilo que é passageiro. A mitologia grega, cadê o livro? Estava bem aqui em cima. Aqui, ó. Tem esse livro fascinante aqui, O Simbolismo na Mitologia Grega, de Paul Dye. O Simbolismo na Mitologia Grega, de Paul Dye. Mudou a minha vida esse livro aqui, ó. Incrível, 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 incrível. Ele trata a Ilíada, né, a Odisseia aqui, de uma maneira que ele pega toda a mitologia grega e vai traduzindo na psicologia, né, nos simbolismos que nós temos aqui no Ocidente. E o que eu acho interessante é que quando você estuda na mitologia grega o tempo, que é o Cronos, você sabe que Cronos, ele comia os seus filhos, né? E o que a mitologia ela ensina? Que o tempo ele é voraz, o tempo ele consome, o tempo ele absorve. Eu não sabia, mas tá em todos os jornais uma menina lá do Gama que morreu de ataque cardíaco, se eu não me engano, lá em Gramado. E ela me parece que postou um Reels dias antes dela morrer, falando sobre o último sorria, você não sabe quando vai ser o último sorriso, abraço, você não sabe quando vai ser o último abraço. Enfim, tá viralizado esse vídeo e parece que ela estava sentindo isso. E quando você percebe o tempo, ele é algo que consome. Nós temos uma vida de ascendência e descendência. Quando nós estamos, né, na nossa construção corporal e biológica, chega um ponto, um pico, que a gente atinge, que depois é só decrescer. Esse tempo aqui, ele é um tempo físico. Então, basicamente, a gente está inclinado e direcionado para baixo. Todavia, existe uma seta que aponta para cima, que é o tempo metafísico. É um tempo que não se comunica com o meu corpo, é um tempo que se comunica com o meu espírito. É algo que se renova dentro de mim. É algo que progride. Portanto, existem estruturas da nossa vida que capturam o nosso corpo e nos envelhece. Todavia, tem como haver uma renovação pelo Espírito. É por isso que tempo e estação é uma medida. Quando você percebe que o tempo ele é uma unidade de medida, ele mede as coisas na sua vida. Então, como que você entende que um ciclo deve ser encerrado na sua vida? Quando aquela medida não cabe mais na sua liberdade. Quando você se torna maior do que aquela medida, esse ciclo precisa ser encerrado. Quando você se torna maior do que aquela medida, esse ciclo precisa ser encerrado. Quando você se torna maior do que aquela medida, esse ciclo precisa ser encerrado. Então repare que esses tempos que eles são divididos na nossa vida, eles são unidades de medida. Você sabe os tempos, você sabe as estações e você se coloca na condição de estar dentro daquele tempo e daquela estação. Todavia, essas etapas que a nossa liberdade progride, e a liberdade ela está justamente na compreensão do tempo. Quando você entende essas etapas, você percebe que tudo que você vive tem que chegar a uma completude eterna. Porque senão, quando você perde aquilo que você conquistou, você enlouquece. Tem um estudo de pacientes terminais que mostram que os pacientes terminais mais materialistas, ao final da vida, quando eles estão ali, né, quase a morrer, estão ali já em doses paliativas para passar para o outro lado, quanto mais eles percebem que eles perderam e estão perdendo aquilo que eles tinham, mais eles enlouquecem e eles entram em coma, eles vegetam, eles têm surtos psicóticos. E ao contrário, quanto mais aquelas pessoas que eram desprovidas desse apego material, quando chegam ao final da vida, elas descansam. Elas conseguem ter essa paz, sabe? Que excede. Elas conseguem ter essa tranquilidade que entrega para elas uma certeza. E é isso, eu acho que a chave da nossa existência, sabe? Quando você consegue compreender que
o tempo que você vive, as estações que você vive, comparado à eternidade que está disposta dentro de você, elas são passageiras. Então você não deve se apegar a estruturas efêmeras. Você não deve se apegar àquilo que passa. E adentrando mais profundo agora na live para a gente encerrar, quando você está em um relacionamento, e eu gosto muito de trazer as coisas para os nossos relacionamentos humanos, quando você está em um relacionamento que você olha, que ele te entrega segurança financeira, ele te entrega segurança patrimonial, mas ele não te entrega mais liberdade, ele não te entrega mais o tecido existencial para você ser. E ali você se prende a essas estruturas temporais. Você se prende a estruturas terrenas, por exemplo, ao olhar a sua idade. E aí você se calcula, não, mas eu tenho 30 e tantos anos. Se eu sair dessa estrutura, eu vou ficar só. Ou eu tenho essas experiências, ou eu já tenho filhos, ou enfim, eu só tenho esse dinheiro, ou eu só tenho esse bem aqui. Sabe quando você se apega nessas estruturas que passam? Você está se aplicando a uma unidade de medida que passa. E é aí que eu quero trazer essa compreensão na live, para você entender que a sua unidade de medida tem que ser eternidade. E a eternidade só se comunica com aquilo que não passa. A eternidade só se comunica com aquilo que fica para sempre. E aquilo que fica para sempre é aquilo que o tempo não consegue diluir. Lembra da mitologia grega que Cronos comia os seus filhos? Na mitologia também nós temos Kairos, ou Kairos, que é esse tempo que ele permanece, é esse tempo aí que ele voa, ele vive, ele tem a liberdade de ser, ele tem a liberdade de se expandir. E quando nós não compreendemos ciclos que se fecham na nossa vida e a gente fica tentando resetar esses ciclos, repare que a única coisa que nós estamos fazendo é tentando perdurar um passado em nós. E quando você perdura esse passado dentro de você, você começa a ser uma habitação daquilo que já foi. E aquilo que já foi não consegue produzir energia suficiente para que você seja. Repara que todos os dias você tem que consumir energia. Todos os dias você tem que se alimentar para gastar essa energia. Se você se basear somente naquilo que você comeu no passado, você não permanece. A nossa alma é a mesma coisa. A nossa alma, ela precisa dessa novidade diária. E essa novidade diária, ela vem conosco quando nós nos movimentamos. Quando nós entendemos que a vida precisa consumir mais vida. E você precisa consumir vida. E só existe uma vida possível de ser consumida que não se esgote, é no Espírito. E essa vida no Espírito, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de você entrar num rito religioso, eu estou falando de você buscar e se abraçar sobre aquilo que não passa. A sua alma, ela precisa se alimentar sobre aquilo que não passa, sobre aquilo que permanece. E repito, o que é que permanece? Lealdade, o tempo não consome. Fidelidade, o tempo não consome. Paz, o tempo não consome. Esperança, o tempo não consome. Verdade, o tempo não consome. Agora, se nós queremos ter o fruto eterno dentro de nós e nós estamos consumindo aquilo que é temporal, como que eu vou conseguir ter uma hipertrofia no meu espírito? É por isso que tempos e estações, eles existem para que a gente possa se posicionar para a vida. E a vida, ela obedece ao respeito dessas estações. E essas estações, elas são geradas dentro de nós quando nós permitimos que ciclos se encerrem dentro de nós. E ciclos encerrados, você precisa aprender isso, nós precisamos entender que um término é um término. Eu falo isso muito para os homens. A maneira de você... Sabe, quando um relacionamento é terminado, a moça, a mulher, a companheira termina um relacionamento,
e aí o homem fica ali tentando, indo atrás, ele fica se diminuindo, a primeira coisa que acontece é você perder o seu valor. Quando você se diminui e pede para voltar, a outra pessoa não vai conseguir enxergar em você um valor se você não se valoriza. Então a primeira coisa que você deve entender quando há um término é fechar um ciclo. É literalmente colocar um ponto final. Um ponto final não quer dizer um fim, mas quer dizer um respeito. Sabe, quando nós estamos escrevendo, nós colocamos ponto final, não é só para terminar uma história, mas é para você respeitar o parágrafo, você respeitar o período. Agora, nós vemos pessoas que terminam relacionamentos e ficam recalcitrando, indo atrás, stalkeando, se implorando. Você perde o seu valor, você se diminui. E ali você até mesmo se expõe ao ridículo. Você se submete a sentimentos que não vão te progredir. Você se submete a situações que vão te envergonhar. Portanto, você precisa se dar esse valor de se amar. Você precisa se dar esse valor de respeitar o fim desse ciclo. E o fim do ciclo é autorizar até mesmo a sua ex ou seu ex a viver um novo relacionamento, a viver um novo período. Isto é respeitar um ciclo. Quando você entende que agora que você namora, você vai viver um compromisso a dois. Você vai alimentar a relação, você vai promover uma consciência compartilhada. É totalmente diferente de um solteiro. Quando agora, por exemplo, que você está em um novo emprego ou está estudando para um concurso, você precisa entender esse ciclo se iniciando na sua vida e não querer trazer outros ciclos para compartilhar esse mesmo seu. Nós precisamos respeitar os ciclos que se iniciam na nossa vida e principalmente os que terminam. Existem ciclos que terminam na nossa vida que, se a gente não respeitar esse término, eles nos consomem e faz com que nós constantemente nos autossabotemos. E autossabotagem é esse desejo de não se livrar do passado. Eu tinha um amigo, eu tenho um colega, que todas as vezes que ele ia fazer uma prova para concurso, alguma coisa, ele saía uma noite antes. Ele dormia mal. E sempre quando ele fazia a prova, ele falava, pô, mas eu tava bêbado, pô, eu tava fadigado. Ele não entendia que ele se sabotava, ele tinha medo de ir inteiro pra prova e reprovar e falar, caraca, eu reprovei, caramba, eu não passei. Sabe, maturidade é isso, é você entregar tudo que você tem e admitir mesmo na falha que você entregou tudo que você tem, porque isso te promove. Agora nós percebemos a imaturidade quando alguém não entrega tudo que tem, fica meia boca e atinge uma vida medíocre, sempre colocando culpa em situações externas. Sabe, um atleta, ele está preparado até mesmo para as intempéries da vida. Eu lembro de Michael Phelps, ele treinou tanto, né? Ele treinava 13, 14 horas por dia, que nas Olimpíadas, teve uma Olimpíadas que entrou água no óculos dele, só que ele sabia o número de braçadas que ele ia dar. E ele, calculando o número de braçadas, ele soube que ele estava chegando. E a gente repara, ele até fala que ele quase que machuca a mão, que ele bateu tão forte. Assista o documentário do Michael Phelps. Agora imagina, ele treina para exaustão, para que ele opere a sua performance também em temperaturas normais, sim, em condições normais, mas também que ele opere em situações que exijam improviso. E nós vemos que é muito fácil nós admitirmos uma situação que nos coloca na mediocridade, que isso permite que a gente viva uma vida aquém das nossas realizações. E isso tem a ver com tempos e estações, porque há tempo de você plantar e há tempo também de você arrancar o que se plantou. Há tempo de você entregar uma vida de entrega, de amor, como eu estou falando de relacionamento, você tá a dois, você se entrega, você ama, você dá atenção, você dá satisfação. É o tempo de plantar. Agora, no Covid, por exemplo, nós tivemos o tempo de deixar de abraçar. Sabe? Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo que você precisa respeitar a distância. E eu falo que a distância também nos aproxima. Porque se você respeita o período que o outro precisa, você se aproxima dele em empatia. Você se aproxima dele em espírito, você se aproxima dele em respeito, você se aproxima dele em igualdade. Ainda que você esteja longe, ainda que você não esteja em contato,
ainda que você não esteja perto, ainda que você não esteja vendo, que você não esteja tocando, se você respeita, se você deseja o bem, se você emana energias qualificadas, superiores, limpas, você está em conexão, mesmo que a pessoa não saiba. Mas você sabe. Sabe, essa estação que nós conseguimos atingir na nossa vida, você repara que todos os períodos da nossa vida, eles levam o homem para a eternidade. Então, existem homens que eles vão viver todos os períodos da vida e só entender a eternidade quando morrer. Mas tem aqueles que buscam um autoconhecimento e uma revelação, que você vai entender que tem como você adquirir a noção da eternidade ainda em vida. Quando você percebe o que é amar um filho, quando você percebe e descobre o que é amar o outro, quando é amar uma mulher, quando é amar um homem, quando é trabalhar. Estava conversando agora com uma amiga que a gente foi tomar um café. Quando você anda de ônibus para ir ao trabalho, você rala, pega chuva e você com o tempo consegue adquirir o seu carro. Quando você está dirigindo ali e vê pessoas na parada, você se compadece. O seu coração ele se quebranta porque você já passou por aquela situação. E a partir daquele momento que você se compadece, o seu coração ele cria um antídoto para você não se orgulhar do seu feito. Ele cria um antídoto para você não crescer em soberba, não crescer em prepotência. Agora, quando você adquire uma aquisição, quando você adquire um bem e esquece do outro e diminui o outro e se coloca na condição meritória, você já está infectado pela soberba. Você já está infectado pela prepotência. E a prepotência conduz o homem a um declínio, a um abismo. É por isso que a liberdade ela é alcançada pelo movimento. Você não conseguirá alcançar a liberdade. Repara no filme do Will Smith chamado Emancipation. Está na Apple TV, se eu não me engano, está no Prime também. Ele é um escravo que ele foge, ele precisa estar em movimento o tempo inteiro. Repara que o seu corpo está em movimento, o seu coração, quando ele é formado um músculo, ele recebe um choque muscular, que a partir de então, ele fica em movimentos contínuos, que são cinéticos, né? São movimentos que se retroalimentam. Então o seu corpo precisa estar em movimento. Se você para, se você fecha uma circulação do seu membro, você fica dormente, você não sente a vida. E talvez você não esteja sentindo a vida porque você parou de se movimentar. A Terra, se ela parar o movimento rotacional, quem está nos polos morre, porque não vai ter a mudança de estações. E imagina quem mora no Canadá, que eu estava lá agora, viver uma vida inteira a menos 40, vai morrer. E imagina quem está no outro extremo, vivendo uma vida a mais 50 graus, vai morrer também. Então, essa mudança de estações promove essa simbiose, essa vida na Terra. Portanto, enquanto a Terra se movimenta, enquanto a Terra progride e anda, ela se liberta também. Por isso, a resposta que eu tenho para você hoje aqui é: se movimente, ande, mude, faça um novo, mude sua alimentação, mude o treino, mude o caminho ao trabalho, mude a maneira como você ama, mude a maneira como você abraça, mude a maneira como você interpreta o amor, mude a maneira como você entende Deus, mude, ande sempre nesse movimento, sabe? Progrida, mas sempre progrida para o que é belo, para o que é bom, progrida para aquilo que aspira à eternidade, sabe? O peso da eternidade é isso. Tudo que você faz tem um peso eterno. Tudo que você alcança tem um propósito eterno. Sabe, a sua moradia tem um propósito eterno. Quando eu comecei... essa casa aqui, quando a gente começou a construir, a sala foi feita de uma maneira muito espacionada, porque nós fazemos sempre encontros aqui. E até a construção dessa casa, ela obedeceu a um desejo nosso de recepcionar as pessoas. E a sua vida, ela é gerada, ela é construída, ela é moldada, ela é trabalhada de acordo com como você espera receber o futuro. Agora, se você espera receber o futuro de uma maneira somente material, repara que quanto mais você adquire, mais você tenta se proteger. Repara que as cercas elétricas, os portões, sistema de segurança,
tudo isso acompanha o acréscimo e o acúmulo de riqueza. E me parece que quanto mais o homem está rico, mais ele quer. Se você vê esses bilionários que tem no mundo, eles conseguiriam realmente, de uma forma conjunta, quase que solucionar os problemas de fome no mundo. Mas você repara que quando o homem ele é bilionário, ele quer mais. Porque ele acredita que foi pelo mérito dele que ele alcançou. E aquele que não teve a oportunidade, aquele que foi segregado, ele não merece. Só que a gente não repara, ou eles não reparam, que aqueles que não tiveram a riqueza enquanto eram crianças, não tiveram acesso também, eles não tiveram as mesmas oportunidades. E o que eu acho impressionante do Espírito Santo de Deus é que ele oportuniza todos os homens ao acesso, porque o acesso é em verdade. Quando a mulher samaritana chega até Jesus, ela diz que queria ter o acesso a ele, mas o acesso era em montes, era em lugares, e o Senhor diz, não, é em espírito e em verdade, é em consciência. Portanto, essa liberdade que nós alcançamos, ela respeita muitas etapas, e a etapa primordial da liberdade é entender os ciclos. É entender os períodos, e eu quero encerrar aqui contando uma história. Ano passado, no mês de dezembro, um casal se sentou comigo e confessou e falaram assim, o homem, né, falou, pastor, nosso casamento tá uma merda, somos casados já há 16 anos e nunca fomos casados. Na verdade, a gente não é nem amigo. A gente se juntou por causa da religião e tudo mais, foi falando, e a mulher do lado, eu fiquei assim surpreso pela sinceridade dele. E ele continuou falando, e quanto mais ele falava, tá, eu olhei para ela, e ela foi e disse, concordo. E aí eu fiquei mais espantado, né? E eles já estavam em briga, já estavam em discussões, né, e tudo mais, e eu olhei para eles e falei, olha, o fato de vocês continuarem casados ou não me interessa, é uma decisão de vocês. Agora eu estou interessado na sua alma e na sua alma. O que eu percebo aqui é que a proximidade dos dois está fazendo mal. Eu não vou falar para vocês ficarem juntos ou separados. Talvez a distância que vocês precisam agora vai aproximar vocês. Teve um casal que eles estavam para se divorciar. Já estava decidido. E eles pediram ajuda. O que nós fizemos com eles? Eles ficaram separados por 30 dias e ficaram sem se falar, sem se comunicar por 30 dias. E buscando em espírito fortalecimento, buscando pertencimento e identidade. E quando findou os 30 dias, a gente marcou um encontro com eles. Definição, estão casados até hoje. Foi, assim, na minha experiência, tá? O único casamento que eu presenciei restaurado. Porque eles permitiram a distância. Só que a gente vê casamentos que são restituídos, mas não são restaurados. O que é um casamento restituído? Eles separam, mas voltam. Mas continua a indiferença, continua a traição. Eu falo constantemente, se for para estar casado e permanecer traindo, para que você está casado? Sabe, eu fico chateado por ver que 90% dos homens casados que eu conheço traem as esposas. E também conheço muitas esposas que traem também os seus maridos, namorados que traem as namoradas. Para que você vai ficar junto? Aí você vê que é um medo da solidão. É uma necessidade de afirmação tendo o outro. Só que utiliza o outro como uma muleta. Utiliza o outro como uma forma de afirmação. E você percebe que são pessoas que não viveram ou não entenderam que o ciclo da solteirice ele se encerra quando você assume um compromisso. E aí se inicia um outro ciclo. Inicia-se uma outra estação. E cada estação deve ser vivida conforme. Se você está no verão com roupas de inverno, você vai sofrer. E se você está no inverno com roupas de verão, você também vai sofrer. Está me entendendo? Adquira as roupas adequadas para cada estação. Adquira. Se vista corretamente. E a vestimenta que eu estou falando é da alma. Literalmente.
para encerrar agora, que eu tô para encerrar, só que ano passado, na última semana de dezembro, eu reuni grande parte das pessoas que estavam me seguindo lá no Casa Parque. Fomos ao cinema e depois nos reunimos. E eu pedi para levar papel e caneta. Tá aqui, papel e caneta. E falei, tem até a foto, tá até no meu Instagram, da gente reunido. E eu falei, pega a caneta e vamos lá. Eu vou ensinar um segredo para vocês aqui. E é um presente de ano novo que eu quero oferecer para vocês. E vou contar só um pedaço aqui para não entregar tudo. Eu falei, olha só, se você reparar, os meses que nós temos, quem os dividiu? Quem calculou isso? Esse cálculo foi feito através de uma fórmula matemática que viu os períodos rotacionais, viu o ângulo da Terra, enfim. Então, os 12 meses que nós temos poderiam ser 13, poderiam ser 14, poderiam ser 15, mas cada mês ele tem um nome. E cada nome que foi inventado pelos romanos tem uma significação. Só que quando você repara o calendário brasileiro, ele é muito bem definido sobre como o brasileiro age sobre cada mês. Repara, dezembro e janeiro, mês de curtição. Ninguém está ligando para negócios, ninguém está investindo, todo mundo quer curtir. Fevereiro, o ápice, carnaval. O Brasil começa a funcionar em março. Março, abril. Março, abril é o tempo em que o brasileiro está começando a fazer algo. Maio é o melhor tempo para investimentos e o maior tempo de concorrência. Junho, o brasileiro já está começando a se cansar, porque vem julho, férias escolar. Os pais eles ficam agora promovendo a felicitação do filho, a diversão do filho. E aí se esquecem também dos negócios. Você tem agosto. Agosto é o mês em que calculam tudo o que fez e vem o período de maior interiorização de consciência, onde as pessoas olham para o relacionamento, olham para a família, começam a se calcular. E você tem setembro, outubro. Setembro, outubro é o tempo de definição para o próximo ano. Novembro, as pessoas já estão planejando as férias que elas vão ter em dezembro. Portanto, se você, nas 3 primeiras semanas do ano, consegue planejar os seus 5 primeiros meses, você será uma das pessoas mais prósperas do Brasil. Porque enquanto estão se divertindo, pensando em férias, e você estiver trabalhando para aquilo a qual você planejou agora, você vai perceber que quando chegar abril, você já está com quase tudo resolvido. E eu fui explicando o que significa cada mês, cada período. E escreva uma frase, de onde eu vim. E eu peço que quem estiver nessa live para a gente encerrar, escreva a frase, de onde eu vim. Eu vou dar uma explanação de minutos aqui sobre esta frase. E eu montei um curso a respeito dessa frase, de onde eu vim. Escreva aí para ficar didático para quem estiver aqui. Quando você coloca de onde eu vim, de é sua origem. É o ponto de partida, é de onde você saiu. Você precisa descobrir a sua origem. Você precisa descobrir de onde você veio. Onde é o lugar de pertencimento. Então, de ponto de partida, onde você se encontra, quem você é. O eu é essa profundidade da sua percepção de quem você é. Portanto, de onde eu vim, isso. De onde eu vim. O de, ponto de partida, onde, local, eu, identidade, vim, propósito. Quando você une essa frase, de onde eu vim, a partir de então, você vai ver que ao descobrir o seu ponto de partida, o que é o ponto de partida? A sua intenção. A sua intenção. A sua intenção. A sua intenção. Sabe quando você pega a imigração, o ponto de partida deles é o seguinte: eu não quero morrer. Então quando ele sai para outro, eu não quero morrer de fome, eu não quero perecer aqui. Então quando ele sai, ele aceita qualquer coisa. Porque aquela intenção que ele saiu dali vai o permanecer. Quando você inicia um relacionamento, por exemplo, esse D é primordial. Quando você inicia um trabalho, uma nova etapa, esse D é primordial porque é a sua intenção. Por que você está começando aquilo? Onde o ambiente
ambiente, dê intenção, ambiente onde você estava. Qual foi o ambiente que foi gerado a sua intenção? Identidade. Ou seja, a sua identidade, ela vai sempre obedecer ao ambiente em que foi gerada a sua intenção. Sempre. Sempre, sempre. Olha, eu tô assistindo essa série hoje, olha que interessante. Tem um casal de homossexuais e esse aqui, ele tem um caso com o outro que ele sabe que é o amor da vida dele. Mas ele não larga esse aqui, porque esse aqui oferece para ele muito conforto. Então repara, ele vive uma esquizofrenia existencial porque ele mente, ele se sente mal, ele não consegue se entregar por inteiro como ele se entrega para o outro, que é o seu amante. E repara, a sua identidade sempre vai obedecer ao ambiente que foi gerado a sua intenção. Maria, quando ela recebe a promessa e o Senhor visita a intenção dela, ela sustenta o estigma de ser uma mulher adúltera a vida inteira, porque ninguém acreditou que Jesus nasceu de um espírito, não. Ela sustenta esse estigma pela intenção que foi gerada nela. E esse vim, de onde eu vim, fala do propósito. Aquilo que vai sustentar a sua identidade. Então a sua identidade, ela sempre vai perseguir um propósito. E o ponto de partida dela é a sua intenção. Portanto, as maiores crises existenciais que eu presenciei na minha vida é porque a identidade que a pessoa gerou está em desacordo com a sua intenção. Total. Total, total, total. Salve isso para a sua vida. A gente vai continuar essa live na próxima. Tempos e estações, etapas da liberdade. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Vou deixar a live salva. Um beijo na alma de todos, de todas. E nos vemos essa semana. Tá ok? Fala mais sobre isso. Eu falo na próxima, tá bom? Inclusive gerou até um curso, né? Imagina se eu fosse vender curso, eu tava rico, né? Mas é um curso de identidade, né? Inclusive tem uma paciente minha que criou um curso através das mentorias que a gente fez. Eu vou até palestrar no módulo dela. Mas é isso, a gente continua, tá bom? Abraço, fique com Deus, Bruno, Vanessa, Fran, deixa eu ver quem ficou aí. Maiara, um beijo, Mames, Linda, Tainá, Vanessa, Fran, um beijo, tá bom? Um beijo a todos vocês. Fran, me confirma se o livro chegou lá na sua casa aqui no Brasil, tá? Me confirma aí e me fala quando é que você virá. Um beijo, tchau.